E aí, pessoal, vamos aqui para mais uma correção das atividades aqui do capítulo 2 do Preparo Ensino Médio nas aulas de Química. Sou o professor Gui e a gente vai fazer as correções aqui, começando pela número um. Considere a reação ácido-base balanceada. Hidróxido de sódio mais ácido clorídrico forma cloreto de sódio e água. Supondo que 1 mol de hidróxido de sódio reage com 1 mol de ácido clorídrico, e levando-se em consideração a lei de conservação da massa de Lavoisier, quantas gramas de H2O seriam produzidos nessa reação? Muito bem. Aqui a questão fala que a reação está balanceada, então é 1 para 1 que forma 1 e 1 de água. 1 mol de água. Qual é o peso, né? Qual é a massa de 1 mol de água? A massa do hidrogênio é 1 e eu tenho dois hidrogênios, então 1 vezes 2 dá 2. A massa do oxigênio é 16, aqui eu só tenho um oxigênio, então aqui é 16, né? Então se eu somar 16 mais 2, né? Eu vou ter 18. Então a resposta correta aqui, letra B de bola, né? Bem simples esse primeiro exercício, bem facinho. Você pode fazer também pela lei de Lavoisier, que é mais fácil, né? Você soma as massas aqui dos reagentes e depois você soma a massa aqui dos produtos, chamando a água de X, faz a equaçãozinha e você consegue automaticamente o resultado. Tudo bem? Vamos aqui para a questão de número 2. Determinada massa de um gás sofre a transformação do estado A para o estado B, conforme o gráfico, né? O A está aqui, o B está aqui. Primeira informação, né, que esse gráfico nos dá. A pressão aqui, ela continua a mesma, né? Tanto no A no B. Então é uma isobárica, né? Isso aqui é isobárica. Analisando a imagem, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas na frase. Nesta transformação isobárica, né? A pressão, o que que acontece com a pressão? Ela se mantém a mesma, né? É constante, ó, do A para o B a mesma, conforme o volume aumenta. A temperatura deve, né? O que que aconteceu aqui com o volume? Ó, ele aumentou, ó, de 2 para 3. O que que acontece com a temperatura? Bom, como ela é isobárica, ó, a gente elimina B, elimina C e elimina E. Como a pressão ela é constante, a gente elimina A, sobrando só a letra D, né? Só lembrando aí que, segundo a lei de Gay-Lussac, né, se o volume aumenta, a temperatura ela também vai aumentar. Isso é sempre, né? Isso é uma constante. Tudo bem? Vamos aqui para a próxima. Número 3. Em um consultório odontológico, há um sistema de compressão de ar para uso nos tratamentos dentários. O tanque onde o ar é comprimido tem o volume de 40. A pressão de compressão máxima é 6. Supondo que o ar comprimido possa ser tratado como um gás ideal, calcule o número de moles, né, ou mol, de ar que há no tanque quando a pressão é máxima e a temperatura é de 25 graus. Aqui tem os dados, né? Então nós vamos usar aquela equação, né? P vezes V igual N vezes R vezes T, né? A pressão, próprio exercício já deu aqui, 6 vezes o volume, já está aqui, 40. O número de mols a gente vai descobrir. O R já está aqui, ó, 0,08. E a temperatura nós temos que transformar em Kelvin, né? Não esqueça, toda vez que tiver em graus Celsius, você tem que transformar em Kelvin. Somando 273. 273 mais 27, 300. 6 vezes 40, 240, igual.
N vezes 0,08 vezes 300 vai dar 24, né? Agora a gente faz aqui 240, que é onde está a incógnita, dividido por 24, vai dar, tira o zero, né? Vai dar 10 mol. Então, a alternativa correta aqui é a letra C, 10 elevado a 1, porque todo número elevado a 1 é ele mesmo, né? Total 10 mol. Tudo bem? Vamos para o número 4. Sobre a densidade gasosa. Então, aqui não tem conta, né? Mas nós temos que analisar aqui as informações. Letra A. Conforme se aumenta a temperatura de um sistema gasoso, a sua densidade aumenta de forma proporcional. Gente, essa é falsa, porque a temperatura e a densidade, elas são inversamente proporcionais. Então, se você aumenta a temperatura, a densidade ela tende a diminuir. Então, a letra A não é. Letra B. O ar quente é mais denso e por isso ele sobe. Tá incorreto. Porque quando você aquece o ar, ele vai se tornar menos denso, tá? Não, então, não mais denso, ele se transforma num gás menos denso, porque você está aquecendo, por isso que ele vai subir, né? Letra C. A densidade gasosa depende do tipo de ligações existentes entre os átomos? Não. A densidade dos gases ela vai depender da pressão e da temperatura. Não tem nada a ver com as ligações. Letra D. A densidade relativa entre um gás e outro é resultado da relação entre as suas pressões parciais? Também não. Segundo a fórmula da densidade relativa, o que a gente usa para fazer aí essa questão da densidade relativa são nada mais nada menos que a massa molar dos gases, né? Então, a densidade relativa é a equivalência aí das massas molares. E a última, né? Todas são incorretas, né? Gases com densidade maior que a do ar tende a ficar mais próximo do solo, né? E é a correta, porque como o gás, se ele é mais denso que o ar, ele não vai flutuar. Se ele é menos denso que o ar, ele vai flutuar. Como nesse caso aqui está falando que a densidade maior tende a ficar mais próximo do solo, alternativa correta, letra E. Número 5. Vamos lá. Assumindo uma amostra de gás oxigênio puro encerrada em um frasco, comporta-se idealmente o valor mais próximo da densidade em desse gás a 273 e 1 atm. Considere aqui as informações. Bom, como a gente está falando de densidade, nós vamos usar essa fórmula aqui, ó. Pressão vezes massa dividido pela constante vezes a temperatura. A densidade do ar, então, vai ser, vamos trocar aqui pela pressão, que está falando que é 1 atm, vezes a massa que está aqui do gás, ó, 32, divide o R, 0,082, vezes a temperatura, né? Vezes 273. Você fazendo a conta aí, você vai ver que 273 vezes 0,082 vai dar 22,38 e dividindo 32 por 22,38 vai dar o resultado 1,4, ou seja, alternativa correta, letra C. Também vamos para a número 6. Começamos agora para as questões de aperfeiçoamento, né? A Lei da Conservação da Massa foi publicada pela primeira vez em 1760, em um ensaio de Mikhail Lomonosov. No entanto, a obra não repercutiu na Europa Ocidental, cabendo ao francês Antoine Lavoisier o papel de tornar mundialmente conhecido o que hoje se chama Lei de Lavoisier.
Em qualquer sistema físico ou químico, nunca se cria nem se elimina matéria, apenas é possível transformá-la de uma forma em outra. Portanto, não se pode criar algo do nada, nem transformar algo sem nada. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Os estudos experimentais realizados pelo Lavoisier levaram a concluir que, numa reação química que se processe num sistema fechado, a massa permanece constante. Aplicado à lei de Lavoisier, determine a massa de dióxido de carbono formada na reação de 46 gramas de álcool etílico reagindo completamente com 96 gramas de oxigênio, sabendo que foram formados 54 gramas de água. Ah, meu Deus, mas eu tenho que saber de cor a fórmula do que é o álcool, do que é o oxigênio. Não, veja bem, ó. Pela lei de Lavoisier, tudo que a gente somar nos reagentes é igual ao que está no produto. Então, veja, ó, determine a massa de dióxido de carbono formada na reação de 46 gramas de álcool reagindo completamente com 96 gramas de água, que forma a massa que a gente quer saber, mais 54, porque é a massa de água. Então, ó, você não precisa saber da minha fórmula, você saber que a soma desses dois aqui é exatamente igual à soma desses dois aqui. Então, aqui, ó, 46 mais 96 vai dar 142, né? 6 mais 6, 12, vai 1, 9, 10, mais 4, 14. E aqui, eu tenho que achar um número que somado com 54 dê 142. Ah, mas eu não consigo pensar. Pega o 142, tira o 54, que você vai descobrir o número aqui. Você vai ver que magicamente é o número 88. Então nós temos aqui, ó, alternativa correta, letra D de dado. Muito bem, vamos para a de número 7 agora. Todo o oxigênio contido em um cilindro de capacidade de 30 litros, sob a pressão de 4,4 bar, foi transferido para um cilindro maior, de capacidade igual a 40 litros. Sabendo que a temperatura se manteve constante, é correto afirmar que a pressão final do oxigênio em bar no cilindro maior é aproximadamente. Bom, se a temperatura se manteve constante, ela é uma transformação isotérmica. Se ela é isotérmica, nós vamos usar P1 vezes V1 igual P2 vezes V2. A pressão 1 está aqui, 4,4. O volume 1 está aqui, ó, 30, igual. O P2 nós vamos descobrir. E o volume 2 está aqui, ó, 40, né? Veja, 4,4 vezes 30 dá 132. P2 vezes 40, né? Vai ficar ele mesmo. Aí eu isolo o P2 aqui, vai ficar 182 dividido por 40, né? Porque eu vou descobrir o valor do P. 132 dividido por 40, 3,3. Resposta correta, letra B de bola. Tudo bem? Vamos para a próxima questão de número 8. A questão de número 8 diz assim: certa massa fixa de um gás ideal sob temperatura de 30 e pressão de 2 foi submetida a uma transformação isocórica, em que sua temperatura foi aumentada em 150 unidades. Desta forma, é correto afirmar que, durante a transformação, o que aconteceu? Né? Se ela é isocórica, ela também é isovolumétrica, né? Então, nós vamos aqui usar, né, a pressão, que está aqui 2, né, e a temperatura, que foi D1, e aumentou 150 unidades. Lembrando que a gente não pode deixar a temperatura em Celsius, então a gente já transforma o 30 para
o Kelvin, né? Que é somando 273. 273 mais 30 dá 303. Se eu aumento 150 unidades sobre o 303, a próxima temperatura é 453, né? Então, eu consigo usar a fórmula do P1 vezes T1 igual P2 vezes T2, né? Então, ó, P1 vezes T1 igual P2 vezes T2, né? Pressão 1 é 2, né? É, temperatura 1 do 303 igual. P2 não sei. Temperatura 2, 453, né? Se você fizer a conta aqui, você vai descobrir um dividido pelo outro, né? O 303 vezes 2 e depois dividindo aqui vai dar aproximadamente 2,99 ou aproximadamente, né, 3. Então, se você olhar aqui, ó, além do volume, a pressão manteve constante? Não, né? São pressões diferentes. Apenas o volume permaneceu constante e no final as pressões exercidas sobre a massa foi aumentada aproximadamente para 12 atm? Não, foi para 3, né? Apenas o volume permaneceu constante e no final a pressão exercida por essa massa gasosa foi aumentada aproximadamente para 3. Está aqui a nossa resposta, a letra C. Vamos agora para a de número 9. Supondo um comportamento de gás ideal, a opção que indica aproximadamente a massa em gramas de 1,12 litros de amônia é. Bom, então na CNTP é sempre a pressão é 1 e a temperatura é 25, né? Então a temperatura é zero. Então, zero mais 273 para transformar em Kelvin, né? Vai dar 273. Então, se a pressão é 1 e a temperatura está aqui, a gente já pode usar a fórmula aqui. P vezes V igual M dividido por M vezes R vezes T. A pressão, então, é 1. O volume está aqui, ó, 1,12. A massa eu não sei. A massa molar da amônia é 17, né? Porque o N é 14 e o H é 1. Então, 14 mais 3 dá 17. O R, 0,082, né? Porque está em ATM aqui na CNTP. E a temperatura, 273. Então, aqui você faz a multiplicação, né? Aqui vai dar 1 vezes 1,12 dá 1,12. Fazendo a multiplicação aqui do 0,082 vezes 273, vai dar 22,386 m. E aqui tem a divisão por 17. Você pega esse 17, você multiplica por 1,12, né, que vai dar 19,04. Né? Então você pega esse daqui, 17, faz vezes esse, né? Dá 19,4. Passando esse aqui, multiplicando para cá, o 22,4,3 desce dividindo, né? 22,3. Fazendo a divisão aqui, você vai ver que vai chegar em 0,85. Alternativa correta, letra A. Vamos agora para 10. Para fazer a questão 10,
também vamos usar a fórmula dos gases ideais, né? Ela diz assim: uma amostra de 20 gramas de um gás ideal foi armazenada em um recipiente de 15,5 litros sob pressão de 623 milímetros de mercúrio, a uma temperatura de 37 graus. Dentre os gases, abaixo, qual que poderia ser? Então vamos lá. A massa do gás aqui, já está escrito aqui, é 20. Então vamos anotar aqui, ó, vou anotar aqui em cima. A massa do gás é 20. O volume já está dizendo aqui também, ó, 15,5 litros aqui é grama. O volume está aí. A pressão também está nos dizendo aqui, ó, 623. Tá aí. A temperatura está aqui também, 37 graus. Somando 273, né, vai dar 310 Kelvin. E o R está aqui embaixo, ó. Constante universal dos gases ideais, 62,3. Então, olha só que legal. Agora, né, com essas informações aí na nossa mão, a gente pode usar aquela fórmula, né? Qual fórmula? P vezes V igual M sobre M igual vezes R vezes T. A pressão está aqui, 623, vezes o volume também está aqui, 15,5. A massa em gramas está aqui, 20, sobre massa molar é o que a gente vai achar, vezes o R está aqui, 62,3, vezes o T está aqui também, ó, 310. Fazendo o cálculo, ó, 623 vezes 15,5 vai dar 9.656,5. Fazendo a multiplicação aqui, ó, 20 vezes 62,3 vezes 310 vai dar 386.260 M, né? Agora você pega o M, passa para cá, esse 9.000 vem para cá e divide. Dividindo aí, você vai ver que vai chegar no resultado 40. Qual desses gases tem a massa 40? Você vai olhar aqui, ó, argônio, né? Descobrimos aí a resposta letra C. Tudo bem? Agora vamos para a questão de número 11. Questão de número 11 diz assim: uma mistura gasosa ideal não reagente formada por 10 gramas de gás hidrogênio, 10 gramas de gás hélio, 70 gramas de gás nitrogênio encontra-se adicionada em um balão de volume igual a 5, sob a temperatura de 27. A respeito dessa mistura, é correto afirmar. Daí aqui tem as informações. Bom, é, aqui você tem que fazer vários passo a passo para você descobrir se as alternativas elas estão corretas ou não. A primeira, ó. Letra A. Há na mistura 10 mol de gás hidrogênio, 2,5 mol de gás hélio, 5 mol de gás nitrogênio. Como que eu provo que essa daqui está errada? Veja bem, se você pegar 1 mol de qualquer elemento, né, é a massa molar. Então, se você pegar 1 mol de H2, ó, a massa molar do H2, do hidrogênio é 1, como eu tenho 2 hidrogênio, 1 mais 1, 2, né? É 2 gramas. O exercício falou que tem quantas gramas de hidrogênio? 10. Em 10 gramas aqui, ó, tenho quantos mol? Se você fizer a regrinha de 3 simples, você vai ver que o gás hidrogênio, ele tem 5 mol. Então, se você pegar 10 gramas, você vai ter 5 mol, tá? Então, aqui está falando 10 mol de gás hidrogênio. Então, a gente já elimina A como errada fazendo a primeira regrinha de 3 aqui, tá? Letra B. O gás nitrogênio exerce a maior pressão parcial dentre os gases existentes?
Essa regrinha de três que eu acabei de fazer, você tem que fazer para todos. É simples, ó. Você vai colocar um mol do elemento que você quer, qualquer, e vai equiparar ele à massa molar. Daí aqui embaixo você vai colocar a quantidade, que no caso é 10, 10 e 70, e fazer a regrinha de 3 para descobrir. Eu já posso, não vou fazer uma por uma, porque a gente tem pouco tempo e pouco espaço, mas o gás hidrogênio, marca aqui em cima, vai dar 5 mol. O gás hélio vai dar 2,5 mol. E o gás nitrogênio vai dar também 2,5 mol. Essa quantidade de 70 gramas aqui, certo? Então, ó, tem 5 mol, 2,5, 2,5. Ó, o gás nitrogênio exerce a maior pressão parcial. Como que eu faço para descobrir a pressão parcial? Vou usar essa fórmula aqui, ó. P vezes V igual a N vezes R vezes T. Se eu fizer o do hidrogênio, vejam só, a pressão não sei, vou descobrir. O volume tá aqui, ó, 5 litros, igual o N, número de mol, né? Já descobrimos aqui que é 5 vezes o R tá aqui, ó, 0,82. O T tá aqui, transforma em Kelvin, somo com 273, dá 300. Se você fizer a conta aqui, você vai ver que essa soma aqui desses números aqui vai dar 123. A multiplicação 5 vezes 0,082 e o resultado vezes 300 vai dar 123. Então, se você pegar aqui, ó, 123 e dividir pelo 5 aqui para isolar o P, o primeiro vai dar 24,6. O primeiro é do hidrogênio que nós estamos fazendo. Então, olha o tanto de pressão parcial do hidrogênio. 24,6. Pressão do hidrogênio, 24,6, né? Agora, se eu fizer a mesma coisa com outro, ó, vou fazer com outro, eles são iguais, então vou fazer uma vez só porque vai valer o mesmo resultado para esse e para esse. Ó, pressão não sei, volume 5, número de mol, quantos mol de hélio? 2,5 vezes R vezes T. Opa, mas já vamos pôr o valor, né? O valor do R é 0,82, o T é 300. Se você fizer aqui, você vai ver que multiplicando aqui vai dar 61,5. Se você dividir por 5 aqui para isolar o P, você vai ver que vai dar 12,3. Então, a pressão parcial do hélio é 12,3 e como o número de mol do nitrogênio é o mesmo, a pressão do nitrogênio é 12,3. Qual delas é maior? O do hidrogênio, ó, porque é 24 em comparação aos outros. Então, a letra B também está incorreta, né? Letra C. A pressão total exercida pela mistura gasosa é de 20 atm. Como que eu calculo a pressão total? Eu vou somar a pressão aqui, ó, 24,6. Lembra que a gente fez a pressão do hélio deu 12,3 e somo com outro 12,3 que é do nitrogênio. Se eu somar tudo isso aqui, vai dar 49,2. Não, não é 20, é 49,2. Então, a letra C também está incorreta. E a letra D diz: a fração em mol do gás hélio é de 25%. Como que eu comprovo isso daqui? Para mim descobrir a quantidade de gás hélio, eu vou pegar e vou fazer aqui, ó. Número de mol do gás hélio dividido pelo número de mol total. Qual que é o número de mol do gás hélio? Tá aqui, ó, 2,5. Qual que é o número de mol total? Se eu somar, ó, 5 mais 2,5 mais 2,5. Dá 10. Então eu vou dividir, ó.
2,5 dividido por 10 vai dar 0,25. Para eu transformar em porcentagem, eu faço vezes 100. 0,25 vezes 100 vai dar 25%. Então, resposta correta é a letra D, certo? Essa é bem complexa de se fazer, né? Mas, com paciência, a gente chega lá no resultado. Número 12. Vamos agora para a questão de número 12. Questão de número 12 é assim: alguns balões foram preenchidos com diferentes gases. Os gases utilizados foram o hélio, gás carbônico, metano e hidrogênio. A massa molar aparente do ar é 28,96. Segundo a lei de Graham, a velocidade com que um gás atravessa uma membrana é inversamente proporcional à raiz quadrada de sua massa molar. Assinale a alternativa correta do gás presente no balão, que não irá flutuar em ar, e do gás presente no balão, que vai murchar primeiro. Bom, nós temos que entender o seguinte: se o gás tem um peso maior do que 28,96, significa que ele vai afundar, né? Ou seja, ele vai ficar no chão, ele não vai flutuar. Se ele for menor que esse valor, ele vai flutuar, né? E também tem um efeito chamado efusão, que ele diz que os gases menores, né, que têm massa menor, ele consegue passar, as partículas conseguem passar primeiro pelas membranas e, obviamente, se for um balão, vai esvaziar primeiro, né? Então, nós estamos procurando um gás que tenha massa maior do que esse, de 28,96, a massa, e nós estamos procurando o menor de todos os elementos para poder murchar, né, que é a segunda parte. E o gás presente no balão que vai murchar primeiro, ou seja, o que tem a menor massa. Desses elementos que tem aqui, se você calcular a massa, você vai ver que o gás metano, ele tem 16, o hidrogênio é 2. O gás hélio é 4, o CO2, o gás carbônico, é 44. O metano é 16, o hélio é 4, o gás carbônico é 44, o hidrogênio é 2. Veja, primeiro eu estou procurando o que não vai flutuar, ou seja, o que tem a massa maior do que 28,96. Vamos olhar aqui, ó. Qual desses que é maior do que 28,96? O último. Então é gás carbônico. E agora a gente quer ver qual que vai murchar primeiro, ou seja, que tem menor massa. Se o maior aqui é o gás carbônico, o menor é o hidrogênio. Alternativa correta, letra D. Muito bem, muito simples, né? Vamos agora para a questão 13. É praticamente igual. A figura abaixo mostra um garoto com bexigas, A e B. Sabendo que o volume molar de um gás ao nível do mar, 25 graus, é 25 litros e a densidade do ar atmosférico é 1,2, quais são os gases que a bexiga A e B podem conter, respectivamente? Mesma coisa, ó, mesmo pensamento. Nós temos que pegar um, nós temos que pegar um gás, o B, o gás B, ele tem que ser um gás que tem uma densidade maior do que a densidade do ar, né? E o gás A, a gente tem que pegar um gás que tenha densidade menor. Então, aqui você pode usar a massa molar dos elementos e dividir por 25, né? Então, se eu pegar o criptônio, a massa do criptônio é 83. Se eu pegar 83 e dividir por 25, dá 3,3, ou seja, maior que 1,2. Então, ele vai afundar. Só que o dióxido de carbono é 44. Se eu dividir 44 por 25, vai dar 1,76, ou seja, maior que o ar, também vai afundar. Então, eles são dois gases diferentes. Um é mais leve, o, pri- o letra A é mais leve e a letra B é mais pesado. Então, desses que estão aqui, dessas alternativas que estão aqui, ó, o mais leve de todos
é o gás hélio. Em segundo lugar, o gás metano. Só que tá vendo aqui que aqui na questão C tá metano e hélio, então os dois balões deviam estar flutuando. Como tá um flutuando e um, né, no chão, então nós temos hélio, o mais leve, criptônio, o mais pesado, tá? Então, alternativa correta, letra D. Sem muito valeio, né, pra gente chegar aí numa resposta. 14. Em um episódio de uma série dos anos 80 chamado MacGyver, Profissão Perigo, o protagonista foi trancado em um quarto e conseguiu escapar de seus perseguidores ao fazer uma fumaça branca, NH4Cl, misturando vapores de HCl e NH3, presente em um produto de limpeza. A relação correta entre as velocidades médias V e as massas M das moléculas dos vapores contidos no experimento é, bom, vamos lá. Qual que é a massa da amônia, né? Nitrogênio é 14, hidrogênio é 1. Então, 14 mais 3 dá 17. Qual é a massa do HCl? O cloro é 35,5. O hidrogênio é 1, 35,5 mais 1, 36,5. Esse aqui é a amônia. Esse aqui é ácido clorídrico. Bom, segundo a lei de Graham, a densidade ela está relacionada à massa molar, né? Como eu já disse. Quando tem menor massa, tem mais velocidade. Então, qual desses daqui tem maior massa? O HCl. Então, o HCl, ele é maior do que o NH3. A massa do HCl é maior do que o NH3. Vamos procurar aqui, ó. A massa do HCl é menor. Então, não pode ser a letra A, não pode ser a letra B, porque aqui, ó, são maiores e a gente está procurando esses menores. Pode ser uma dessas três. Agora vamos ver a velocidade. Menor massa, mais velocidade. Então, a gente está procurando menor massa, mais velocidade. Qual que é mais rápido? Amônia ou HCl? A amônia, ela é mais rápida do que o HCl. E a massa da amônia é menor do que a massa do HCl. Alternativa correta, letra C, né? Muito tranquilo, muito simples. Vamos para a número 15. Outra de balões também aí, ó. Figura abaixo mostra dois balões. Um está flutuando, o outro está no chão. Sabendo que a densidade do ar é 1,18, o volume molar dos gases contido no balão em 1 e 2 é igual a 24,5, conclui-se que. Então, vamos lá. Todo mundo lembra, né, que o que voa é porque a densidade é menor do que o ar. E o que afunda é porque a densidade é, né, maior do que o ar. Então, vamos lá. Letra A. O um pode ser o hidrogênio? Bom, o hidrogênio, a massa do hidrogênio é um, né? Então, se eu dividir a massa pelo volume, eu vou ter o quê? Eu vou ter 0,08. 1 dividido por 24,5. Então, está menor do que 1,18. Então, flutua. A é uma resposta plausível, né? Porque se a densidade do ar é 1,18, se você tem um balão que tem algo que está dentro que a densidade é menor, obviamente ele vai afundar. Letra B. Boiar, desculpa. O 1 é mais denso que o ar. Se o 1 é mais denso que o ar, ele não podia estar flutuando. O 2 pode ser o hélio. O hélio também flutua. E o 2 é inflamável. Não tem como a gente saber se é inflamável ou não, né? Então, resposta correta, letra A, porque pode ser o hidrogênio, né? Bom, vamos agora aqui, ó, para a número 16, né? Falando de automóveis movidos a gás natural, veicular,
possui em seu interior um compartimento adequadamente selado e seguro para armazenar o combustível. Considerando-se um veículo estacionado com motor desligado, durante um período de horas em que a temperatura em seu interior variou desde a mínima 18 ao longo da madrugada até a máxima 38 ao longo do dia, calcula-se corretamente que o valor da variação percentual da pressão do gás foi de quê? Então vamos lá. Transformando as duas em Kelvin, né? Não posso esquecer. 18 graus em Kelvin é 291 e 38 em Kelvin é 311. Galera, olha só que fácil. Essa aqui não é a máxima, e essa aqui não é a mínima. Então, esse 311 é o meu 100%, que é a minha máxima. O 291 é quantos por cento? Se você fizer essa regrinha de 3, você vai ver que vai dar 93. Então, se eu estou querendo saber do percentual, variação de percentual, é só eu pegar o 93 e tirar o 100, a mínima da máxima, né? 100 menos 93 vai dar igual a 7. 7 o quê? 7%, a variação do percentual. Então, alternativa correta, letra E de escola. Muito bem? Vamos agora para a questão de número 17. Antes de viajar, o motorista calibrou os pneus do seu carro a uma pressão de 30 psi, quando a temperatura dos pneus era de 27 graus. Durante a viagem, após parar em um posto de gasolina, o motorista percebeu que os pneus estavam aquecidos. Ao conferir a calibragem, o motorista verificou que a pressão dos pneus era de 32 psi. Considerando a dilatação do pneu desprezível e o ar dentro dos pneus como gás ideal, assinale a alternativa que melhor representa a temperatura. Bom, então, esse aqui é isovolumétrica, porque o volume dentro do pneu ele não muda, né? Se ela é isovolumétrica, a gente vai pegar o P1 dividido pelo T1 igual o P2 dividido pelo T2, porque ela é isovolumétrica, né? T2. Qual é a primeira pressão? Né? A primeira pressão é 30. Qual é a temperatura? 27 graus. 27 graus transformando em Kelvin, né? Dá 300. Igual. Qual é a pressão 2? 32. Dividido pelo T2, que eu não sei. Faz aqui, ó, cruzado, ó. Um vezes o outro, né? Para ficar fácil. 300 vezes 32 dá 9.600, né? 30T2 divide o 9.600 por 30 vai dar 320. Só que esse 320, a resposta está em Kelvin. Se você tirar 273 aqui, você vai ver que vai dar 47. 47 o quê? 47 graus é a resposta. Tudo bem? Vamos agora para a de número 18. Aqui está 18, né? Falando de um dos estados físicos em que os materiais podem se apresentar ao estado gasoso. Comportamento físico das substâncias gasosas pode ser descrito por diversas equações de estado. A equação de estado mais simples é aquela em que se trata todos os gases como perfeitos ou ideais. Nesse tratamento, fisicamente, os gases se comportam de acordo com a equação P vezes V igual N vezes R vezes T em que, respectivamente, lê-se a pressão, o volume, o número de mol, a constante de gases e a temperatura do material. Com base no exposto, vamos ver aqui qual é a alternativa certa. Vamos ler a letra A. A equação dos gases perfeitos apresentada descreve a transformação de estados, como, por exemplo, a condensação. Não, gente. A equação dos gases, ela vai levar ali as questões de massa, pressão, volume, temperatura. Ela não vai explicar estado físico. Então a letra A não pode ser. Não tem como a gente explicar o estado físico de alguma coisa usando a equação dos gases, né? Letra B. Um gás perfeito em um recipiente fechado, sofrendo uma transformação isotérmica, apresenta um gráfico P.
vezes V com uma reta decrescente. Gente, isotérmica, né? O volume ele é inversamente proporcional, né, à temperatura. Então, a, a curva, né, no gráfico, ela não vai ser uma reta, ela vai ser uma curva, porque é inversamente proporcional. Se você mexe no volume, você mexe na temperatura. Se você mexe na temperatura, você mexe no volume, né? Então, até a própria coisa do carro que a gente viu aqui em cima contou isso, né? Que se você alterar a temperatura, a pressão, né, dentro do equipamento ali, ela pode mudar, né? Então, não pode ser a letra B. C. A evaporação de um líquido transformando esse material em um gás é um exemplo de fenômeno essencialmente químico. Gente, não, né? Transformar algo de líquido para gasoso ou de gasoso para líquido é uma coisa física, não é química. Então não pode ser a letra C também. O volume molar de um gás perfeito é sempre igual a 22,4. Isso aqui é incorreto, né? Por quê? Porque a gente tem que saber que o volume molar ele é diferente, né, em determinadas condições. Por exemplo, tem que ser na CNTP. Se você coloca um gás na CNTP, 0 grau e 1 atm, daí sim ele vai ter essa característica. Agora, se você muda essas condições, ele não tem essa característica. Então também não pode ser a letra D, sobrando apenas a letra E como resposta, né? E ela é explicada pela equação de Clapeyron, né, aonde um gás perfeito, as interações intermoleculares podem ser consideradas desprezíveis. Muito bem. Vamos agora então para a questão de número 19. Estamos quase encerrando aqui a nossa correção. Bom, a aplicação da lei do gás ideal permite deduzir expressões para o cálculo de grandeza referente à mistura gasosa. A exemplo, constituída por 24 gramas de hidrogênio, 64 de metano, que exerce pressão de 4 atm, o recipiente 100 litros. Bom, vamos lá. Gente, aqui, se você fosse achar o número de mol de cada um deles, né, você teria que dividir essas quantidades aqui pelas massas molares. Se você fizer isso do hidrogênio e do metano, você vai ver que o hidrogênio vai ter um número de mol igual a 12 e o metano igual a 4. Se você dividir a pressão aqui pela soma dos dois, vai dar 0,25. Então a letra A não pode ser, porque aqui está igual a 4. E não é. Letra B, mesma coisa. Se você pegar o volume, dividir pelo volume total, você vai ver que o gás hidrogênio, ele ocupa um volume de 75 litros, tá? É, Como que eu sei disso? Né? Se você pegar o 12, né? Da onde que está esse 12, né? Se você pegar aqui, ó, vou fazer aqui embaixo. V H2. V H2 sobre V total. Quando você calculou o número de mol, né? Que é assim, ó, massa dividido pela massa molar. Se você pegar aqui, ó, 24 gramas de hidrogênio e você dividir por 2, que é a massa molar do hidrogênio, vai dar 12, né? Então, se você pegar esse 12 e dividir esse 12 pelo volume total, que dá 16. Por que 16? Essa mesma conta com metano, ó. Massa dividido pela massa molar. Qual é a massa? 64 de metano. Qual a massa molar do metano? É 16. Dividindo aqui, ó, vai dar 4. Se você somar 12 com 4,
12 com 4 aqui, vai dar 16. Então, se eu dividir o volume de hidrogênio pelo volume total, vai dar aqui 0,75. 0,75, se eu fizer vezes 100, vai dar 75. Então, não é 25, né? Então, não é 25 litros, né? No caso, seria 75 litros. A letra C também já responde. A porcentagem de volume de metano na mistura é igual a 75? Não, né? Porque o metano está em menos quantidade do que o hidrogênio. Ó, dá para ver por aqui, ó, 12 e 4, né? Letra D. Se a gente fizer aqui a letra D, ó, a pressão parcial do hidrogênio é 3 vezes maior que a do metano. Como que a gente calcula a pressão parcial? A gente vai pegar o que a gente achou na letra C, que é o 0,75, e a gente vai fazer vezes 4. Se a gente fizer isso, vai dar 3, né? Se a gente fizer essa mesma conta, né, e olhar aqui que a pressão é 4, a gente já vê que não é 3 vezes maior, né? Se aqui o resultado deu 4, 3, e aqui a pressão é 4 atm, automaticamente não tem como ser 3 vezes maior na mistura. É bem, né, bem menos. E a letra E, ó, a densidade do metano a 27 graus, a pressão a 1 atm, aproximadamente 0,650. Dá para fazer o cálculo, ó. Densidade igual P vezes M dividido por R vezes T. Qual é a pressão? 1 vezes. Qual é a massa? 16. Por que 16? Soma aqui, ó. 14 mais 12 mais 4. R, 0,082 vezes. Temperatura, 27 graus. Transforma em Kelvin, né? 300. Faz o cálculo aqui, você vai ver que vai dar 0,650. Então, alternativa correta, letra E. Vamos para a última, 20. Balões de milar metalizados são bastante comuns em festas, sendo comercializados em lojas e parques. Acendem na atmosfera quando preenchidos com gás hélio e só murcham definitivamente se apresentarem algum vazamento. Imagine que um cliente tenha comprado um desses balões e após sair da loja retorna para reclamar dizendo: "Não bastasse a noite fria que está lá fora, ainda tenho que voltar para trocar o balão com defeito." O vendedor da loja, depois de conversar um pouco com o cliente, sugere não trocar e afirma que, gente, olha só, a informação importante é ele ter falado isso aqui, ó, que é a noite fria que está lá fora. Por quê? A temperatura ela vai influenciar no volume do balão. Lógico, se o balão não tiver vazamento, né? Se ele não tiver furado. O volume ele vai diminuir quando o cliente sai da loja. Por quê? Porque a temperatura fora da loja é menor, automaticamente vai mexer no volume, ou seja, o balão vai diminuir de tamanho. Quando ele volta para a loja, né? Quando ele volta para a loja, o volume vai voltar para o que era. Por quê? Porque a temperatura aumentou em relação ao que estava lá fora, né? Vai ter uma expansão de volume. Então, se ele está num lugar mais frio, o volume, né, diminui. Se ele está num lugar mais quente, o volume aumenta. Então, ó, vamos ler aqui para ver qual que é certa. Como saiu da loja, garante que estará normal na casa do cliente, pois as moléculas do gás irão aumentar de tamanho. Não, as moléculas continuam tendo o mesmo tamanho. Letra B. Como saiu da loja, garante que não há vazamento e que o balão estará normal na casa do cliente, considerando que o gás irá se expandir no ambiente mais quente. Está aqui, ó. Essa é a nossa resposta. Então, letra B de bola. Certo, gente? Agradeço aí a atenção de vocês, espero que tenham gostado. Desculpe aí os barulhos internos e o fato de eu não estar com câmera. Essa foi mais uma correção, capítulo 2. Galera, tamo junto. Tchau, até mais.